Boa noite, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja entre nós. Nós estamos no final do capítulo 26, dois últimos itens, 9 e 10. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, mediunidade gratuita. Itens, novamente, 9 e 10. Vão ser feita a primeira leitura e depois nós começamos com os comentários. Ao lado da questão moral, se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com a permanência de qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Outra coisa, é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nenhuma arte, nem um talento, por isso ela não pode tornar-se uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode substituir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico degenerado em absurdo, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição, que por motivo a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Está no Livro dos Médiuns, capítulo 28, O Céu e o Inferno, capítulo 11. Bom, meus irmãos, a mediunidade é uma faculdade natural, tá? Então, quando o médium está encarnado, ele faz uso dessa mediunidade, ele tem que fazer uso desta mediunidade, desta faculdade, gratuitamente. Ele não pode fazer disso uma profissão, ele não pode receber sobre isso. Aí vocês podem me perguntar, mas por que ele não pode receber? Porque não pertence ao médium. A mediunidade não pertence a ele, é um empréstimo. O médium, em geral, ele vem de reencarnações fracassadas. Ele recebe a mediunidade como uma forma da que ele possa, aqui estando neste plano, à medida que ele vai trabalhando em prol do seu próximo, ele vai, vamos dizer assim, pagando os seus débitos, ele vai quitando perante a lei de Deus aquilo que ele outrora malbarateou. Você recebe a mediunidade, e tem vários tipos de mediunidade, e esta mediunidade é emprestada. Sem os espíritos, não há mediunidade. Ninguém pode garantir que aqui agora vai acontecer alguma coisa, um fenômeno que seja, que não é um fenômeno, é uma questão natural, mas as pessoas acham que é um fenômeno. As pessoas tendem a acreditar naquilo que é miraculoso, naquilo que movimenta
as massas, as ilusões que vão sendo feitas. Então, a mediunidade, ela tem uma questão que é natural. Vamos colocar de uma forma mais prática. Você em casa, no seu dia a dia, no trabalho que quer que seja, você tem seus sonhos, você tem suas intuições, você tem suas percepções. Isso é mediunidade. Só que existem outros tipos de mediunidade. Existe a mediunidade mais ostensiva, e essas aí é diferente. Mas todos nós temos algum tipo de mediunidade. Algumas pessoas não desenvolvem esta mediunidade por razões diversas, mas a mediunidade é um fator natural. Está dando para compreender isso, pessoal? Quer falar alguma coisa? Então vamos adiante. Aguarde. Confie. Aguarde e confie. A mediunidade socorre o médium que falhou em vidas pretéritas, empréstimo de Deus para o auxílio do médium, para o seu próprio auxílio e para o auxílio do seu próximo. Então, o médium, ele não tem nada de especial. Ele é uma pessoa como outra qualquer. Estamos entendendo isso, pessoal? Então, vamos adiante. Missão. Poucos, raros, são os missionários aqui. Em geral, é os doidos mesmo, endividado, que vem para cá, que vê vulto, que tem sensações, que fica falando sozinho. Em geral, são esses aí, são os problemáticos que estão aqui. Né? Esses que estão aqui nessa mesa, é uma parte desses aí. Não existem missões assim, como Chico Xavier, esses aí são raros. Está dando para compreender isso, pessoal? A força da palavra missão é no sentido de trabalho. Missão, né? Você recebe aquela missão, mas o missionário são pouquíssimos. É aquele que vem e que não tem toda essa problemática. É um espírito que se dedica, que se é voluntário, se doa para a palavra. Esse daí é raro. Está dando para compreender? São poucos. Recentemente, desencarnou Divaldo. Apesar que Divaldo... Bom, vamos adiante. Divaldo, a principal questão... Isso. Fala um pouquinho mais alto. Fora do Brasil, né? Isso. Para fazer a divulgação da doutrina. Os tribunistas também são muitos, né? Isso. Tem trabalho durante o ano, aparece uma cidade lá na Bahia, né? Filhos, vários filhos, né? Muito bem. Então, todos fizeram a lição de casa, então vamos seguir com a nossa palestra. Moisés proíbe os que falassem, os que falseiam as coisas. Quando Moisés proíbe, ele proíbe aqueles que falseiam a mediunidade, comercializam, que enganam. É o que ele proíbe. Mas, na verdade, Moisés se utilizou muito desse intercâmbio dos mundos, entre um plano e outro. Ele mesmo incentivou que aqueles anciões, que eles falassem e que eles dessem as verdadeiras comunicações. É porque há uma interpretação errônea dos nossos irmãos evangélicos que diz que há essa proibição. Não há essa proibição. A proibição foi feita a isso que eu acabei de falar, aqueles que falseiam. Mas as Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento e o Novo estão cheios de efeitos mediúnicos, estão cheios de comunicações, de intercâmbios. Aqueles anjos, só que da época era dito de outra forma. A própria língua, a própria pobreza da língua fazia que se falassem daquela forma.
Hoje, estudando, a gente já tem ideia de que aquele anjo, aquele fogo, aquela situação que se desenvolvia ali, as leituras, eram, na verdade, os espíritos agindo ali. Estamos compreendendo? Estamos. Então, pode ler o aqui, pessoal. Vamos para o item 10 agora. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médium dá o fruto de seus estudos, que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penoso. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem, a isso, pôr um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagre a ela, se preciso for, senão tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastarem daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Bom, a mediunidade ela não pode ser cobrada. Cristo orienta a seus discípulos que vá ao encontro do povo, dos mais pobres, daqueles que não tinham recursos. Então, ela não pode ser cobrada. No item 10, tem 3 situações aí. Tem um médico, esse médico maravilhoso que a gente encontra por aí, nos planos, no SUS, que tem o seu esforço próprio, o seu estudo, a sua dedicação, e esse é aquele que trata de nós. Esses seres, só para vocês terem uma ideia, eles têm 2 guias, vamos dizer assim, dada a importância do trabalho que eles fazem. Há médicos ruins? Há, mas em todo lugar há, em todas as profissões. Aliás, o dia que não tiver isso, vai estar tudo maravilhoso. Mas todas as profissões existem bons e maus profissionais. O principal requisito para um bom médico é ser uma boa pessoa. A gente pensa que, quando comecei a estudar isso, eu pensei que era uma coisa ao bom médico. Não, é ser uma pessoa boa. Só isso vale. Então, nós temos o médico. Aí, nós temos os magnetizadores. Esses daí podem cobrar porque eles se utilizam de fluidos. Mas se eu for falar aqui em fluidos, a hora certa vai tocar e eu não vou conseguir ir adiante. Mas ele se utiliza de fluidos dele mesmo. Então, esses fluidos, eles estão ali, perispírito e corpo físico. Ele se utiliza disso, é dele. Ele utiliza para curas, para passes, não tem interferência de espíritos. Então, ele pode cobrar. Estou falando isso porque se alguma vez você chegar lá em algum lugar, for lá, e tiver lá um magnetizador, aí você disser, não, mas o cara lá do Irmandúcio disse que não era para cobrar. Não, esse aí pode cobrar. Deu para entender isso, pessoal? O magnetizador, ele se utiliza de fluidos dele próprio. Mas só que se eu for entrar nisso, o tempo não vai. E é muito confuso isso. Até agora estou tentando entender. Não é uma opinião minha, é fato real. O magnetizador pode cobrar, com certeza. O magnetizador, então vamos para o Evangelho novamente. Leia novamente o 10, essa partezinha aí.
Vamos ler atentamente, pessoal. Leia o que diz o magnetizador. Vamos lá. Leia, por favor. O médico dá o fruto dos seus estudos, O médico dá o fruto dos seus estudos. que fez ao preço de sacrifícios. Então ele pode cobrar. Vamos adiante. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem a isso pôr um preço. Eles podem a isso pôr um preço. Eles podem cobrar. O magnetizador pode cobrar. A questão é se você acredita no magnetizador ou se você não acredita. É só uma questão de crença, mas eles podem cobrar. Eu só sei que aqui tem um bem conhecido que ele dá curso e ele cobra. Pronto. Então, ele não vai para o inferno. Isso. Pronto. É um médico que não estudou, é meio preguiçoso, igual a mim. Vamos adiante, senão a hora certa avança. Não, vamos adiante. Aí falta o terceiro. A terceira questão somos nós aqui, os plebeus. Os médiums, esses aí não podem cobrar. Esse não estudou e esse também não tem a magnetização. Esse aí tem interferência dos espíritos. Boa noite. Bem-vindo. Esse tem interferência dos espíritos. Esse é os doidos endividados, os fracassados, os estropiados, somos nós. Então vamos adiante, que a hora certa vai. Vamos lá. Sob o ponto de vista da religião, é fundamental conhecer a doutrina. É fundamental o conhecimento para o médium sobre a doutrina. Não há mediunidade sem conhecimento. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espírita, instruí-vos, eis o segundo mandamento. Está correto, Paulinho? E assim, sendo assim, estudamos para valer. Temos que estudar para valer. Vamos adiante. A questão daquelas pessoas, aí a gente já começa a entrar numa parte mais complexa. A questão daquelas pessoas, aqueles médios que não têm recursos, aquele médico que está atravessando uma fase muito difícil e que ele está desempregado e que ele está naquela situação que a gente vê todos os dias, apesar de nós termos um governo maravilhoso, né, Marcos? Você concorda? Pronto. Mesmo tendo desemprego, mesmo tendo todas essas questões, aquele médico que ainda se dispõe a trabalhar, ele se assemelha ao óvulo da viúva, porque ele dispõe de tudo o que ele tem. É muito fácil você fazer caridade, entre aspas, e aí é a opinião minha, não é evangélico, quando você tem muito recurso. Você olha assim e fala, poxa, eu não tenho nem por que gastar isso aqui, eu vou lá dar para aquele pessoal. Fácil. Quando você tem muito tempo, não tenho nada para fazer, eu vou lá. Mas quando você não tem tempo, quando você não tem recursos, por isso que se fala, se faz essa observação sobre esse médico, esse que não tem tempo, esse que está vendendo almoço para comprar janta, esse que está correndo atrás do trem, é esse aí. Está dando para compreender isso, pessoal? Então vamos adiante. E aí tem duas questõezinhas aqui, que não se ofendam, que tem assim, né? Vamos lá. Quando eu ficar rico, vou trabalhar na casa espírita. Esses são, aí a licença poética, são os desculposos. Quando eu ficar rico, eu vou trabalhar na casa espírita. São os desculposos. Também. Aí tem outra categoria. Se eu estiver com minha vida financeira, afetiva, saúde, tudo equilibrado, eu vou trabalhar na casa espírita. Novamente, licença poética.
Esses são os barganhadores. Os barganhadores. Está dando para compreender isso, pessoal? Vou repetir novamente, que eu acho que não ficou muito claro, não. Vamos lá. Quando eu ficar rico, vou trabalhar na casa espírita. Esses são os desculposos. Se eu estiver com minha vida financeira, afetiva, saúde, tudo equilibrado, eu vou trabalhar na casa espírita. Esses são os barganhadores. Vão colocando situações. Obviamente, cada um faz da sua encarnação aquilo que achar melhor. Nós temos o livre-arbítrio. Porém, eu já disse isso aqui uma vez e vou dizer novamente. Entre se viver bem e desencarnar mal, é melhor viver mal e desencarnar bem. Certo? É melhor você viver na aflição e desencarnar e se encontrar num outro plano, numa condição em equilíbrio, do que você viver uma vida muito tranquilinha e chegar do outro lado, você está em desespero. Porque há relatos de pessoas, seres, espíritos que passaram por esta situação, mas até espírita tem no meio, tá? Não é só evangélico, não é só padre, não é só católico, não é só rico, não é só pobre, não. Quando chega do outro lado, se depara com situações difíceis. E lá do outro lado, ele vai ter a sua consciência plena. Lógico que não de uma hora para outra. E aí é onde começam todos esses processos, que aí ele acaba voltando aqui como médico. Aí tem esse lado bom, né? Aí não para, né? Vai indo para lá e vai voltando mais médico. Cada vez que vai, volta mais. Não é isso? Vai. Com mais grau. Com mais vai. Aí esses aí vem tudo. Esses aí já vem com. É o combo completo. Não há charlatanismo desinteressado. Agora, é só um alertazinho aqui para a gente perceber. Não há charlatanismo desinteressado. Ou seja, se o médium cria uma situação, tem que ter algo por trás disso. Tem que haver algum interesse financeiro, algum ganho, alguma coisa. Porque não é possível que uma pessoa um médium vá tentar enganar uma pessoa simplesmente por enganar. Tem que haver algum motivo para isso. Está dando para compreender isso? Isso é um dos sinais. Quando você adentra uma casa e você recebe uma determinada orientação e você, na hora você estranha, mas você tem fé, uma fé que precisa ser raciocinada, você se deixa levar pelaquela situação. Você tem que observar, se você indo pelaquela situação, por que o outro que te orientou a fazer aquela situação está ganhando com isso. Porque se ele estiver ganhando alguma coisa, já é um sinal de que não passa do charlatanismo. Está dando para compreender isso, pessoal? Eu sei que vocês são pessoas de boa fé, mas a fé tem que ser raciocinada. A gente tem que estar o tempo todo procurando falar primeiramente com os nossos guias, com o nosso anjo da guarda, o que seja. Mas, na hora de receber qualquer orientação, busque primeiro no seu coração aquilo que lhe está sendo dito. Isso evita muitos enganos. Então, vamos adiante. A mediunidade de cura é a mais, vamos dizer assim, a gente não está aqui para ficar dimensionando, mas é linda a mediunidade de cura. Porém, quando formos curados, e eu já fui curado, através da mediunidade de outros, quando você for curado, a primeira coisa que você deve procurar saber é quais foram os enganos que lhe levaram àquela dor, àquela enfermidade. Quando nós vamos para o médico,
faz o exame, fica ali tudo bonitinho, você sabe que aquela doença está ligada a este fator aqui. Nós deveríamos também aí perceber o que tudo está levando à enfermidade. Porque a enfermidade, ela é um sinal de que algo em nós está em desordem. Em geral, começa no espiritual e depois passa para o material. Em geral, tá? Essas questões encarnatórias, elas são como labirintos, são como teias. Não tem como você olhar uma encarnação e você fazer uma leitura e dizer esse. A encarnação, ela acontece, é como um GPS. Você liga o GPS, você sai na estrada, aí ele diz assim, entre na próxima rua a 20 metros, à esquerda. Aí você não entra. Aí mais à frente ele diz, faça uma conversão à esquerda a 50 metros. Aí você não... E ali ele vai orientando. Em geral é assim. Vai nos dando as orientações e nós vamos desprezando o GPS. Vamos adiante. Eu já falei que a mediunidade é uma faculdade natural. É como ouvir. Nós ouvimos. É como ver. Nós vemos. Isso tudo é de uma forma natural. A mediunidade, ela é neutra. Neutra. Assim como o nosso ver, como o nosso ouvir. Tem pessoas que só ouvem aquilo que elas querem. Tem pessoas que só dão ouvido quando é fofoca. O ouvido é mau? A audição é mau? Não. O que é mau é como a pessoa se utiliza da sua audição. Assim é a mediunidade, ela é neutra. Um médium ruim vai se utilizar de uma mediunidade ruim. Um médium bom, por isso que diz que a principal coisa para o médium é ser bom. Porque a sua mediunidade, que é neutra, ela vai ser boa. Deu para compreender isso? Vamos adiante. Eu gostaria de fazer uma pequena leitura aqui. Que é o seguinte, é a visão. Visão que não está me favorecendo aqui, mas eu vou tentar ler. A visão. Tem pessoas que veem o mundo como um hospício. Tem os que veem como um hospital. Eu o vejo como uma criação de Deus, onde tenho a oportunidade de vencer o mal. Tem pessoas que veem nos homens imperfeição e indiferença. Eu os vejo como criaturas de Deus, simples e ignorantes na criação, mas na jornada evolutiva, chegando à perfeição. A visão é uma faculdade dada por Deus. Veja como queiras, mas não te esqueças de agradecer. Veja o mundo com beleza e prazer. Veja que Deus te criou para vencer. O mais importante, a nossa hora avançou, a gente dividiu, mas ficou muita coisa. Mas o mais importante para nós é sabermos o local onde estamos e o que temos a oferecer a esse local. Aonde nos encontramos, o que nós podemos oferecer. Porque eu disse aqui antes e vou dizer novamente, todos nós somos médicos. Todos nós temos capacidade de nos autocurar. Existem magnetizadores? Existe, legal, quem acha bom. Mas nós temos a força e a capacidade de transformar a nossa própria vida e de influenciarmos as outras pessoas. E é isso que nós buscamos aqui. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Muito obrigado, meus irmãos.